Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Salmo 87, verso 3, seguinte, iniciemos nossa celebração com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, conforme o nosso catecismo da Igreja Católica número 1451, observa que entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiríssimo lugar. A contrição é a tristeza, é o estado de tristeza da alma e a detestação pelo pecado cometido, juntamente com a resolução de não pecar mais. Com esta resolução e com esse ar de tristeza, vamos confessar os nossos pecados e também conforme o Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, no capítulo 4 da Doutrina do Sacramento Penitência, onde destaca que a contrição, acompanhada pela intenção de se confessar, reconcilia o homem com Deus, mesmo antes que esse sacramento seja realmente recebido. Então vamos fazer o nosso ato de contrição, perdoando aqueles também que nos ofenderam, e assim nós vamos, diante de Deus, nos colocar como necessitados também. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Início do livro da Sabedoria, capítulo 1, verso de 1 a 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Essa verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estás presente. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Conferir carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 15 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Momento em que nós vamos hoje entrando no livro da sabedoria, em Sabedoria capítulo 1, versículo 1 a 7. Amai a justiça, esse é o primeiro passo para recebermos a sabedoria de Deus. Ter bons sentimentos para com o Senhor e procurá-lo com simplicidade de coração. Está aí o que precisamos para ter a sabedoria de Deus, muito claramente colocado aí nesse primeiro versículo. Afastar-se da injustiça, procurar o Senhor com simplicidade do coração. Ele se deixa encontrar. Deus não se esconde. Ele se deixa encontrar por quem? Pelos que não exigem provas. E quem são os que exigem provas? São justamente os corações endurecidos.
são os corações que não se deixam penetrar, são os corações que não têm fé, os pensamentos perversos, eles tendem a se afastar de Deus e, consequentemente, a afastar-se também da sabedoria de Deus. Posto que Deus se coloca do lado dos mais simples, do lado daqueles que justamente têm um coração aberto, que não são obstinados por seus conhecimentos. Muita gente se afasta da sabedoria porque acha que já tem a sabedoria. Se afasta de Deus porque acha que seus conhecimentos ultrapassaram até o conhecimento de Deus. A sabedoria não entra numa alma assim. Não entra numa alma que trama o mal, nem mora no corpo sujeito ao pecado, como diz no versículo 4. A sabedoria é o Espírito Santo que ensina, que nos ajuda a fugir da astúcia, que nos ajuda a afastar-nos dos pensamentos insensatos. Mas, quando nós somos obstinados pelo pecado, nós não escutamos essa voz. Nós fazemos com que ela se retraia, porque ela não mora num coração injusto, ela não mora num coração insensato, ela não mora num coração fechado, duro. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, o Espírito divino, mas não deixa sem castigo quem blasfema, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Esse é o outro aspecto da sabedoria de Deus. O primeiro aspecto é o aspecto de que vem ao nosso encontro, Deus não se esconde. Outro aspecto também é que Deus prescuta o nosso íntimo, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra. Ele é como justamente uma chuva que cai sobre os justos e injustos, mas ele se concretiza como aquela semente que Jesus disse, que cai em terra boa. É necessário darmos esse acolhimento à palavra, darmos esse acolhimento à sabedoria no nosso coração, para que ela produza frutos. Se o nosso coração for uma terra dura, endurecida, uma terra árida, porque nós nos deixamos muitas vezes sermos sufocados pelas coisas do mundo, pelos prazeres, pelas preocupações, até muitas vezes, como diz a própria parábola da semente, nós muitas vezes nos empolgamos, mas não criamos raízes, e por isso a sabedoria não produzirá fruto em nós. E o Salmo 138 vai dizer: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. É necessário nós justamente dizermos a Deus: conduzi-me por tua sabedoria, ó Senhor. Nós precisamos, para que possamos obter essa sabedoria de Deus completa em nós, nos colocarmos diante de Deus como esse necessitado, como esse caminhante que não é capaz de por si só caminhar, de que, confiando na vontade divina, ele se deixa conduzir por um Deus que se deixa seduzir, porque Deus, ele se deixa seduzir por cada passo daquele que o procura. E o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de 1 a 6, Jesus vai dizer a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos. E nós vamos na raiz da palavra escândalos. Escândalo, ele vem do latim, que quer dizer escândalos, motivo de ofensa, pedra de tropeço, tentação, e do grego escândalo, pedra de tropeço. Ou seja, ai daquele que seja pedra de tropeço na vida do irmão, daquele que seja motivo de tentação para o outro cair. Deus não deixará impune, como diz na própria livro da sabedoria. Deus vai sondar os corações, vai ouvir o que o coração quer falar, porque muitas vezes, antes de falarmos, o nosso coração, ele já diz o que quer falar. Então,
Prestai atenção, como Jesus diz, se teu irmão pecar, repreende-o. Essa é a condição de nós nos aproximarmos daquele que erra, perdoando. Se contra nós pecar 7 vezes, 7 vezes se ele vier pedir perdão, vamos perdoá-lo. E os apóstolos vão dizer após isso, aumenta a nossa fé. E assim devemos rezar ao Senhor, pedir ao Senhor, porque para nós obtermos a sabedoria num grau elevado, é preciso uma fé elevada. E é necessário nós nos colocarmos como os discípulos que se sentiram incapazes nesse momento de abraçar a fé como ela é. E vamos dizer, aumenta a nossa fé. Nós, para abraçarmos a fé como ela é, a fé em Jesus Cristo, a fé que se completa pela sabedoria, que se completa pelo testemunho que vamos dar, é necessário uma fé abrangente, uma fé que contagia o nosso coração, capaz de dar a luz ao mundo, de iluminar o mundo em trevas. E o Senhor vai responder, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. 3 importantes lembretes de Jesus: evitar o escândalo, praticar a correção fraterna, unida ao perdão, e viver a fé, uma fé verdadeira. Escandalizar é dar mau exemplo, dificultar a caminhada do irmão à prática da justiça e ao seguimento de Jesus. Para uma boa vivência comunitária, devemos perguntarmos a nós mesmos: que fé eu tenho praticado? Qual é o grau da minha fé? Sou uma pessoa capaz de perdoar? Sou uma pessoa capaz de dar bons exemplos e não praticar escândalos? Sou capaz também de perdoar na mesma proporção que eu almejo de Deus o perdão? Se Jesus tanto recomendou o perdão, é por causa da dificuldade que temos de perdoar e porque Jesus sabe que não há progresso na vida espiritual sem a atitude do perdão. Se queremos uma fé abrangente, uma fé grande, que possamos dar testemunho, devemos começar pelo ato do perdão. Perdão que concedemos a quem nos ofende é a chave para obtermos de Deus a sabedoria, é a chave para obtermos de Deus até o perdão que nos redime. Finalmente, a fé é um exercício constante que precisamos praticar por meio da oração. Devemos pedir essa fé de Jesus, pedir as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que abrange justamente isso que Jesus tudo falou aí. À medida que obtivemos essa fé que precisa ir na direção do outro, do necessitado, ela nos fortalecerá também e aumentará em nós o grau do testemunho que devemos dar, porque o contrário desse testemunho que devemos dar, o testemunho da verdade, vai ser o escândalo que não devemos praticar. É um esforço contínuo, de atitude constante, de fé, de confiança em Deus, de humildade, de simplicidade, de dizer como os discípulos, aumenta a minha fé, eu não sou capaz, Senhor. A fé é um dom de Deus, mas precisamos cultivá-la sem cessar dentro de nós. Criemos as devidas condições para que o Espírito do Senhor sempre habite em nós, porque Deus quer habitar em nós. Senhor Jesus, em breve mensagem, preciosos ensinamentos Tu nos destes. Não escandalizar os pequeninos significa não atrapalhar o progresso que fazem os que assumiram os valores do reino caminhar. Além disso, Tu nos recomendas perdoar sem medida aos que nos ofenderam. Enfim, Tu nos ensinas a fazer bom uso da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos com Tua sabedoria. Amém.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes, abrir a Bíblia e continuar com a Bíblia aberta, porque as laudes é a Bíblia aberta e nós vamos meditar os salmos, os hinos, os cânticos, os livros de cânticos e cantares e exaltar esse Deus Todo-Poderoso que nos dá todo o seu amor, toda a sua sabedoria para vivenciarmos bem esse dia. Portanto, não vamos começar o dia sem a luz divina. Vamos rezar. Dizia Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, e quem não reza, vamos responder nós mesmos. Somente com a oração nós nos salvaremos. Podemos dizer: mas essa oração não é assim que eu queria rezar, mas você termina sem rezar, que é o pior. Então, vamos rezar? Você pode dizer: essa oração é muito boa, eu vou continuar. Então, propague essa oração também para aqueles que querem e precisam rezar para se salvar também. E vamos anunciar, porque muitas almas estão a padecer e a lamentar-se, dizendo: tão fácil seria a minha salvação. E eu, não sabendo que era só rezar, não rezei. Mas elas não sabiam, mas muitos sabem. Agora você já sabe que é só rezando que você vai se salvar. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.